Um destaque também internacional hoje do 3 em 1 é a declaração do Papa Francisco, que está dando o que falar. Em uma entrevista ao jornal americano Die Zeit, publicada ontem, o pontífice afirmou que está aberto a estudar a possibilidade de homens casados virarem padres. A medida seria uma alternativa à falta de sacerdotes, principalmente em comunidades remotas. Aliás, essa é a pergunta que a gente colocou aqui no ar hoje para você ouvinte participar aqui no WhatsApp, né? Você concorda com essa possibilidade de homens casados se tornarem padres? Mande a sua mensagem pelo WhatsApp no número 119-317-0620. Eu começo com você, Vera Magalhães. Você concorda com essa possibilidade dos padres se casarem? Olha, nem sempre o celibato foi uma obrigação na Igreja Católica, né? Vamos lembrar, alguns dos apóstolos de Jesus Cristo foram casados, tiveram filhos. Alguns papas, no início, também foram casados e tiveram filhos, bispos, enfim. Isso foi imposto só depois, mais tarde ali. Iniciado pelo Papa Leão IX, pelo que eu li. Então, ele estaria fazendo algo que não é inédito na Igreja Católica. Neste momento, reabrir essa discussão me parece uma reação da Igreja Católica à perda de fiéis para outras nomenclaturas, para outras religiões, que permitem que os seus sacerdotes sejam casados, né? O rabino pode ser casado, pastores evangélicos podem ser casados. Me parece uma resposta da Igreja Católica a algo que já é aceito em outras religiões. E também a Igreja Católica já tem algumas figuras, né? Como a do diácono, que até celebra algumas partes ali da missa ou participa de algumas celebrações religiosas e pode ser casado. Eu não sou uma teóloga, não sou nem mesmo uma religiosa, mas me parece que nos dias de hoje, século XXI, com tantos outros problemas a se enfrentar, seria uma concessão que poderia ajudar a Igreja Católica a regimentar ali padres, pessoas interessadas em entrar no sacerdócio. O que você acha, Andreasa? Eu acho péssimo para abrir os trabalhos. Eu acho que o Papa, com esse tipo de fala, joga contra a Igreja que orienta, francamente falando. Ele precisaria, antes de tudo, compreender e defender a natureza da Igreja Católica. Ela é felizmente conservadora. Os valores da Igreja Católica, hoje em dia, têm mais peso, mais importância do que nunca. Sobretudo nesses tempos enlouquecidos em que a gente vive. De valores em deteriorização. Essa que é a verdade. Então, uma proposta de modernização da Igreja Católica, de abri-la ao mundo, significa, a rigor, destruir a Igreja Católica. A importância da Igreja Católica, inclusive isso que a gente acha, eu mesmo posso achar eventualmente alguma coisa atrasado, ultrapassado, que não está de acordo com o mundo em que a gente vive, mas isso é muito importante. A Igreja Católica representa um freio, uma referência, uma baliza, para que a gente tenha alguma referência nesse mundo em que a gente vive. Mas e quanto a isso de o celibato não ter sido sempre Não, Vera, assim? pode ter sido... mas há muito tempo é assim, e se cria uma tradição assim. Eu fico pensando, qual o benefício para... vamos renovar os quadros, trazer novos sacerdotes. A possibilidade de trazer novos sacerdotes com essa decisão é uma vantagem muito pequena, perto da dissolução desses valores. Porque se a Igreja Católica começa a abrir muito os seus valores, porque eu quero deixar isso bem claro, a Igreja Católica serve de referência moral até para quem não é católico. Você pode desprezar essa referência, mas é uma baliza num tempo em que não há baliza nenhuma. Vai, então, Madureira. Esses valores que eu, da minha parte, acho que o Papa, infelizmente, ataca. Você, Madureira, o que você acha dessa questão? Olha, veja bem, eu não faço parte desse clube. Eu sou Flamengo, não posso dar opinião na política interna do São Paulo, né? Principalmente porque eu sou ateu também. Então, enquanto ateu, eu não... Agora, assim, falando assim...
metendo a colher no assunto, já que é para isso que nós estamos aqui mesmo, eu acho uma excrescência esse negócio de padre não poder casar. E essa tradição, ela veio, na verdade, Andreasa, para você poder manter o patrimônio da igreja, para que os casamentos, para que quando os padres se casassem, porque antigamente, né, se a igreja é conservadora, teve um momento que ela deixou de ser conservadora, se não me engano foi na época do Leão IX, eu acho, que ele instituiu o celibato para os padres, para os sacerdotes. Então, antes, os padres podiam se casar. Então, se a igreja fosse conservadora mesmo, os padres deveriam continuar podendo se casar. Mas para manter o patrimônio da igreja, né, houve essa proibição do casamento para os sacerdotes. O que isso ocasionou? Ocasionou um grande desvio de comportamento. Essa é que é a verdade. Né? Você tem casos graves de pedofilia, de ataques sexuais, e atraiu muita gente com problemas sérios na sexualidade. É uma coisa estranha, Andreasa, você desculpa a minha opinião. Eu acho que não é balizamento não peça nenhum desculpa para mim, não. Isso foi um recurso de retórica. Você sabe como é. Mas, de qualquer forma, você sabe que eu admiro, eu quase amo você, mas de uma maneira viril, é claro. Mas voltando ao raciocínio, é muito estranho um homem na idade jovem, saindo do seminário, não poder contrair justas núpcias, não poder se relacionar com uma mulher, como se assim faz toda a humanidade. Isso para mim não é parâmetro para nada, principalmente ainda para ficar dando conselho para casais, para jovens, um camarada que não se relaciona ou nunca teve um relacionamento com ninguém. Isso é muito estranho, pô. Eu acho isso o seguinte... Fala, Vera. Desculpa. Eu acho que a permissão para eles se casarem evitaria, por exemplo, esses casos que o Madureira falou aqui, de pedofilia ou de ataque a freiras, que é outra coisa que acontece muito, e evitaria o êxodo também de padres. Eu, pelo menos, conheço 3 casos de ex-padres que deixaram a igreja porque se apaixonaram e precisaram se casar. E quanto a ser uma opção conservadora ou não, vale lembrar que a igreja ortodoxa, por exemplo, ainda mantém a possibilidade dos seus sacerdotes, os seus padres se casarem. Ainda é permitido a ordenação de homens casados. Então, eu acho que, enfim, a coisa da tradição sempre relativa, né? Ela vai até o momento em que ela é revista. Até pouco tempo, relativamente, na história, as missas eram ordenadas em latim, o padre ficava de costas para as pessoas e tal. E como uma forma de atrair mais gente, tornar o ritual mais acessível, elas deixaram de ser em latim, deixaram de ser tão longas. O sacerdote ficou mais próximo do fiel. Eu acho que uma reforma deste tipo não teria um viés de acabar com valores, porque o próprio Jesus Cristo não previu na Bíblia nada que falasse da necessidade do celibato. Ele próprio foi celibatário, ao que consta nas Escrituras, mas não previu a necessidade, né? Bom, a Andreasa está louco para falar lá. Vai, Andreasa. Não, eu já fui bastante claro na minha opinião, e hoje eu estou bem paz e amor. Nós estamos falando de uma instituição, e instituições têm pilares. A Igreja Católica, e eu sou católico, então, mas não quero que seja um argumento de autoridade nessa discussão. A Igreja Católica precisa discutir, e o Papa precisa pensar nisso, sobre em que pilares ele quer mexer. Vejam, não estou dizendo aqui que uma coisa seja certa ou errada. Eu estou dizendo que existem pilares e que mexer neles pode significar a desnecessidade de uma instituição importante como a Igreja Católica. E eu, que muitas vezes discordo das decisões da Igreja que eu acredito, que eu sigo, eu acho fundamental que ela mantenha esses pilares intactos e, repito, como baliza, como referência, como retrovisor, como quiser, para uma sociedade que está desprovida de valores, em que os valores vão se dilacerando. É apenas essa a minha questão aqui. Não é uma questão, não é um católico falando.
Legal. Se eu não fosse católico, eu provavelmente diria a mesma coisa. A Igreja Católica é muito importante como ela é hoje, como baliza, como referência para os tempos em que vivemos.